Olá, muito bem-vindos! Dando sequência ao podcast oficial da Fena Minas, nós vamos falar sobre a transição de carreira do escritório para o campo. Muita gente encara esse desafio e gente que faz essa escolha de uma forma muito consciente e que acaba sendo muito feliz, como é o caso da Rayane Machado, ela que é produtora rural, também faz parte do grupo Seriema e fez essa escolha, né, Rayane? Isso. Obrigada pela participação, Eu que bem-vinda. agradeço a vocês pelo convite. Muito bom falar com você, falar com as mulheres que fazem parte do agronegócio, sempre bom. Rayane, você era do fundo corporativo. Como que começou a sua história com o agronegócio? Exatamente, eu comecei novinha, né, com os meus 18 anos, 17, 18 anos, eu já trabalhava na Suinco. Nesse período eu estava terminando a faculdade de administração e terminei a faculdade, já fiz pós-graduação em marketing e me especializei em marketing pela USP. Nesse processo, eu trabalhava na Swinco, fiz a transição para DB, onde eu assumi a gerência de marketing, e depois eu transferi de novo, voltei para a Swinco como coordenadora de marketing até 2023. Então, foi uma experiência Foi uma bacana aí experiência no bacana, corporativo. exatamente. Então, assim, antes o meu foco foi de venda de genética ao produto final. Então, eu passei por todo aquele ciclo da produção ali. Então, assim, já entendia bastante como que era o processo. Depois fui para dentro do supermercado para vender o produto. Então, tive bastante conhecimento aí nessa área corporativa. E quando foi a virada de chave, né? Quando você resolveu ir para a fazenda, trabalhar como produtora rural? Nesse processo, né, desse tempo que eu estava trabalhando em empresa, meu pai, ele sempre teve a fazenda. Então, meu pai adquiriu a fazenda no ano de 99 com a minha mãe. E naquela indefinição, o meu irmão, apaixonado pelo agro, assim, desde pequeno, ele resolveu começar a tirar leite. Então, assim, eles eram pequenos produtores, tiravam ali 200 litros de leite por dia. E com a graça de Deus e muita força de vontade do trabalho deles, eles foram crescendo e eu lá de fora acompanhando. Chegou uma época, mais ou menos em 2019, por ali, o meu pai já não estava dando conta mais da parte financeira do negócio. Então ele me pediu ajuda e o que que nós fazíamos? Eu pagava os boletos para ele, né? Então eles emitiam as notas, eu tinha conhecimento em administração, ia pagando os boletos, mas sempre do lado de fora. E aquela pulguinha, né, atrás da orelha, assim, eu sabia que aquele lugar no mundo corporativo não era meu lugar. Eu sempre fui apaixonada por tudo que eu fiz, só que não me pertencia. Até que eu casei em 2021 e 2023 eu engravidei. Com 4 meses de gestação, meu pai falou para mim, falou assim: "Olha, eu não quero essa vida para você". E eu falei: "Nem eu". Já estava Já estava cansada daquela cansada, era uma correria? rotina muito exaustiva, viajava muito, eu ficava muito tempo fora de casa, e foi quando eu tomei a decisão de olhar para dentro. Então, assim, a maternidade, ela não me transformou só como mulher, ela fez eu olhar para dentro de todas as áreas da minha vida. E eu via que aquele espaço que o meu irmão e o meu pai precisavam, quem iria ocupar era eu, então era o meu lugar. Uhum. E aí eu decidi pedir demissão, né, agradeci toda a oportunidade que eu tive e fui trabalhar com o meu pai e o meu irmão na fazenda. Isso em quanto tempo? Oficialmente já tem, né, que eu estou lá na fazenda, já vão fazer 4 anos, né, fez 4 anos na verdade. E aí você pôde aí acompanhar seu filho, o desenvolvimento Exatamente, dele com aí mais eu com mais tranquilidade. tranquilidade, aí eu pude ser mãe, pude ser filha, vieram agora os outros desafios né, do que é trabalhar numa empresa familiar, que é terrível. Então, Uhum. assim, não é fácil, não imaginem que é aquele Que é lugar que é simples. simples, né, porque assim, é uma coisa tão interessante, porque os meus problemas, quando eu trabalhava no mundo corporativo, chegava sexta-feira, eu desligava o computador, eu ia lembrar dele só na segunda-feira. Agora não, eu durmo e acordo com os meus problemas. O meu chefe é o meu pai, o meu sócio é o meu irmão. Uhum. Então, assim, a Acaba gente que não não muda, desliga você não muito, né? desliga. E claro que eu vi o desafio também, assim, do lugar, né. Então, assim, o meu irmão, ele já estava naquele lugar há mais tempo, eu cheguei com uma visão totalmente de processo, eu vim com visão de gestão,
e ficava imaginando o que que poderia acontecer, assim, né. Então, assim, às vezes eles vinham, então eu tinha noção de fluxo de caixa, do que era estoque parado, e eu doida, né, eu queria, assim, a minha empresa, é o meu lugar, eu queria colocar tudo aquilo em prática, só que opa, desce daí, porque eles estavam no negócio há mais tempo que eu. Então, assim, eh, tem que ter humildade para você saber se colocar no seu lugar. Então eu tive que saber me colocar no meu lugar nesse desafio corporativo de assumir uma empresa familiar. Bacana. Raiane, e o tempo que você passou no corporativo, você também deve ter aprendido muito que serviu para Muito, trabalhar depois com seu pai e com seu irmão, né? muito. Então, assim, hoje eu falo que, principalmente nessa questão de governança, eu já tinha essa noção e, assim, essa parte meu irmão acolheu muito bem essa necessidade, porque ele via e ele sabe que para nossa empresa ela continuar, a gente precisava organizar esses processos. Então eu trouxe uma consultoria para nos ajudar na parte de patrimonial, na parte de governança. Meu pai, ele ainda tem resistência com algumas coisas, mas é assim, ele viveu a vida inteira dele fazendo aquilo ali. Aí vem uma cabeça nova mostrando Outra outra realidade. realidade. Só que a gente entendeu que aquilo ali era necessário, sabe, que a gente tinha que seguir daquela forma. Então, assim, eles me acolheram, tivemos dificuldades de relacionamento, tivemos dificuldades, assim, de colocar os pingos nos is, cada um entendeu o seu lugar, mas, essa experiência que eu tive do mundo lá fora, ela, assim, com certeza foi a base para eu estar onde eu estou hoje. Que bom, Raiane, que deu certo, né, fazer essa transição e trabalhar com a família, que é bonito. Eu acho que não deve ser fácil, Não, mas é legal se a gente ver a família conseguir estar unida, trabalhando em prol de um muito. negócio assim. Raiane, e o grupo Seriema? Como que você entrou? Você faz parte do grupo, né? Um grupo de mulheres do agronegócio. Isso. Conta um pouquinho pra gente. Olha só que interessante, né. A Cíntia, que fundou e tem aí o Conexão Mulheres do Agro, no ano de 2024, ela fez um processo e o Cicobi, inclusive, era patrocinador e ela perguntou, né, assim, sobre uma mulher que estava em destaque, alguma coisa, e o Cicobi me indicou para o Conexão Mulheres do Agro. E lá eu já, assim, tinha pouco tempo que eu tinha voltado, ainda estava, né, assim, eu lembro que o meu primeiro filho, bebezinho ainda de colo, e elas conheceram a minha história, assim, a maioria eu já conhecia a parte delas e elas não sabiam que eu tinha voltado para o agro, elas me conheciam como a Raiane, né, do mundo corporativo. Uhum. E sabendo dessa minha experiência, do que eu estava fazendo com o meu pai, elas me convidaram, através de uma solicitação da FAENG, para criar um grupo de mulheres aqui na nossa região, porque isso não existia, para que essas mulheres, elas se fortificassem para ajudar outras mulheres. Porque, assim, hoje tudo é muito voltado, assim, para o homem. Não é que a gente luta por questão de igualdade, não tem nada disso. Mas as mulheres, elas precisam ter voz no agro, né. Então, assim, eu tive essa dificuldade dentro da minha própria empresa pelo fato de ser mulher. Uhum. Então a gente se unificou, então aí vieram as meninas, né, o convite da Cíntia, a Karina, a Líbia, a Lud Falcão, a Mila, nós nos unificamos aí e fundamos o Seriema, e com isso, nós montamos um grupo no WhatsApp, que hoje a gente já tem mais de 200 mulheres da região, e fomos trazendo essas mulheres para dentro para trazer essa capacitação. Então, assim, hoje a gente já trouxe um curso que era caríssimo para a questão de governança, a gente trouxe com um custo muito menor para essas mulheres. Todos assim, a gente sempre está fazendo palestras, a gente sempre está orientando, a questão de comunicação. Então, assim, o grupo foi nesse sentido em fomentar também o trabalhos que elas fazem lá dentro, né, dentro do seu negócio. E o grupo Seriema veio que eu tive, assim, a grata oportunidade de fundar junto com as meninas, essa eu falo que esse presente, né, para o agronegócio aqui da nossa região, para as mulheres. Ah, é muito importante, porque assim, a gente fala muito hoje de mulheres no agro, mas as mulheres estão no agro desde sempre. Elas Sempre. estão ali apoiando seus maridos, talvez não com a valorização que a gente vê hoje,
Das mulheres assumirem a frente, muitas É, filhas, né, é. que acabam na sucessão familiar, é a filha que toca o negócio ou só tem filhos. A gente vê esse movimento, mas eu acho que essa organização, esse suporte é importante, Com né, que aí você traz um certeza. curso, até o pessoal estava falando agora há pouco aqui na rádio, É, né, chamando para a nossa palestra. Então palestra, isso vocês têm mesmo. várias frentes, né, de Isso. profissionalizar, de orientar essas mulheres, tipo, como vocês trabalham assim? Olha, exatamente isso. Então a gente são várias frentes para o agro, porque o agro ele não só produz, né. Uhum. Então assim, a gente tem na parte do direito, a parte de pesquisa e desenvolvimento, que inclusive dos painéis até que eu vou conduzir agora, assim, tem 2 pesquisadoras, então a gente faz isso na área do café, na área do leite, na área do queijo. Uhum. Tem a questão de formação, igual eu te falei anteriormente, né, sobre o curso que nós trouxemos há pouco tempo atrás com o pessoal da Safras e Cifras, que é uma empresa renomada no Brasil, de capacitação e consultoria, então eles vieram trazer conhecimento para essas mulheres. Tem a questão, assim, que a gente fala também motivacional, tem a questão social, então a gente está estruturando uma parceria que ainda não posso falar, porque a gente está nessa estrutura, então, assim, a gente está pensando em também estar na parte social das mulheres carentes. Então, assim, é um trabalho muito bacana e um trabalho voluntário, Uhum. né, para isso. Legal, Rayane. E você está feliz hoje, assim, com as suas escolhas, tá trabalhando, atuando no agro? Como que é a sua rotina hoje? Também não é fácil, né? A gente sabe que Não, não é. não é. Isso que eu ia falar, assim, é o que eu falei, né, o mundo corporativo eu trabalhava ali de 7h30 às 5h30, beleza. Agora eu não tenho mais horário, mas eu tenho a grata oportunidade de poder ver os meus filhos crescerem. Então hoje eu já tenho mais um, né, eu tenho o Ravi de 3 anos e o Arthur de 1 ano, então eu tive a oportunidade de ser mãe, de poder acompanhá-los, né, no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Então, assim, hoje eu vejo os meus filhos crescerem, hoje eu vejo os meus filhos indo para a fazenda comigo, vendo eles, assim, e não é aquela coisa que eu coloquei na cabecinha deles, é deles, né, Uhum. natural deles. Então, assim, eles veem a mamãe trabalhando, veem o papai trabalhando na fazenda. Então, assim, isso para mim já valeu tudo, Já tem né, aquela já tem vivência aquela vivência. bonita, Então, assim, né? só de eu ter tido essa oportunidade, assim, que o meu pai me deu, de ver os meus filhos crescerem e ainda de trabalhar no negócio que é da minha família, não cabe nem palavras Com nesse certeza. sentido, sabe, assim, é uma emoção profunda. Só que é uma rotina exaustiva. Então, assim, aquilo que eu não consigo fazer pela manhã, eu tenho que fazer, porque não tem ninguém que faça por mim. Não tem E como não deixar tem para outro como dia. deixar para outro dia. E, assim, é a responsabilidade muito grande. Eu acho que o que mais, assim, me tocou nesse processo todo, assim, foi essa questão da responsabilidade, porque o negócio da minha família é aquilo ali. Então, as escolhas que nós fizermos, vai impactar a família inteira. Então isso é muito forte, é muito pesado. Trabalhar nesse ramo, igual assim, nós sabemos que o agronegócio enfrenta uma crise grave, né, uma crise de recursos, uma crise de preço das commodities. Principalmente o pessoal do leite, né? Você O tem leite o está pessoal sofrido é o sofrendo leite com essa muito, coisa da entrada de produtos muito de produtos do lácteos de outros do Mercosul, Mercosul. exatamente. Infelizmente o nosso governo, ele não olha, né, se a gente falar assim, a realidade, ele não olha para nossa área, então assim, a gente não sabe quais os acordos comerciais que existem por trás disso, então assim, é muito sofrido. Então se eu não faço o meu dever de casa muito bem feito da porteira para dentro, É pior ainda, é né? pior ainda. Então assim, esse lugar que eu ocupo hoje, ele é muito assim, é muito estratégico, porque eu falei isso domingo inclusive. O meu irmão, ele conduz a parte da execução muito bem. Ele tá lá no campo, ele tá lá, ele tá muito bem, só que lá não é o meu lugar, Uhum. né, eu não posso, eu não nasci para ficar Não lá é a com ele, sua não seu é o meu talento, não é aquilo talento, não é ali. aquilo Aham. ali. Então ele acorda de madrugada, ele faz o negócio acontecer, ele tira leite, ele vai plantar, ele vai, mas aquilo ali ele faz tudo isso e o meu lugar é aqui, ó. Então assim, nós 2 temos que estar, os pratos precisam estar iguais,
para manter o equilíbrio. Então essa rotina, ela é Você é mais da desgastante. gestão ali, é mais o que Totalmente. você É. gosta e sabe fazer bem. Exatamente, é isso aí. Eu fico nessa parte da gestão, ele na produção e o cabeça de tudo, meu pai nas tomadas de decisão ali. Muito bom, equipe muito bem montada, É, a né. gente espera, né. Com certeza, que bacana. E a participação na Fena Minas, como que foi? Vocês a questão de trazer uma palestra, falar com as mulheres, como é que você tem essa participação nesse evento, né, que a cada ano tá maior, tá mais bonito. Exatamente. É isso, assim, é inspirar outras pessoas, não só outras mulheres, mas inspirar outras pessoas a acreditar no seu negócio. Porque, assim, tá tão desmotivador, se a gente for olhar para fora, o cenário externo, ele realmente não é favorável, mas Muita o que gente a gente desistindo da muita gente atividade. insistindo. Então o que que foi o nosso papel na Fenaminas? A gente trazer a Juju tem uma história muito bacana no café, então ela vem A falando aí Juliana de Monte é Carmelo. de Monte Carmelo. É, já vi ela por aí palestrando, ela é realmente incrível. Ela tem uma história muito bacana, uma história muito inspiradora, parece até com um pouco com a minha, assim, nessa questão, né, de entrar para dentro, de fazer o negócio acontecer. Então ela vai trazer essa parte, assim, da alquimia, da questão sensorial, do café, mas contando a outra parte, assim, do processo. E é exatamente para isso. Então, assim, a gente quer mostrar para as outras pessoas que elas acreditem naquilo que elas fazem. Né, então assim, aí a gente veio, antes da palestra com a Juju também nós vamos ter um painel, né, que eu vou conduzir com a Líbia, a Mila, que são 2 pesquisadoras, e também a Ana, que tem o escritório de advocacia no direito do agro, que é uma ponto importantíssimo agora, né, para os gestores, para olharem sobre essa questão, assim, né, da parte legal do negócio. Então a gente vai ter um bate-papo ali, elas contando um pouco da história delas, mas trazendo o que que a experiência delas pode agregar no negócio das outras pessoas, e esse pequeno bate-papo e depois a Juju entra. Então, assim, eu acho que vai ser bem bacana essa Muito bom. participação nossa. E é como você disse, né, o produtor da porteira para dentro tem que estar tudo muito acertado, então quando você traz a discussão sobre o jurídico do agro, que tem questões muito importantes, né, às vezes ele Muito. perde muito dinheiro por algum detalhe simples ali na Exatamente, uma gestão. cláusula de um contrato que ele não leu. Exatamente, então tem que estar ligado em tudo e esses eventos, né, aqui além do negócio, é importante o pessoal tá fazendo negócio, que bom que façam bastante, mas a Exatamente. parte de conhecimento também é fundamental, né, Rayane? Não, total. Então é isso que eu tô falando, assim, não adianta você ficar só naquele seu mundinho também, sabe, porque claro, o trabalho do produtor, ele é muito exaustivo. Com certeza. Então, assim, se você assim, você não, a gente acaba entrando naquele looping de só acordar, trabalhar, 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 trabalhar. Você precisa também acompanhar o que o outro está fazendo, as experiências bacanas que o outro está fazendo e trazer para dentro da empresa. Então, isso aí é importante. Então, assim, a feira, né? Ela traz a oportunidade disso. Então, ela traz tecnologia, ela traz conhecimento, ela traz networking, né, as pessoas se conhecerem, saber o que o outro está fazendo, então agrega tudo para o negócio, né, com certeza. Muito bom, Rayane, obrigada pela participação. Eu que agradeço, obrigada a vocês o convite, eu espero que tenha agregado, Com espero que tenha certeza, inspirado, com e certeza é isso inspirou. aí, vamos continuar. Muito bom ouvir histórias, assim, que de pessoas que estão felizes dentro do Isso, setor e inspirando outras, né, isso Rayane? aí. Obrigada, Obrigada a viu? vocês, foi um prazer. Obrigada. Espero que vocês também tenham gostado do nosso bate-papo, tem muito mais até sexta-feira aqui na Fena Minas.